E aí, rapaziada do YouTube, beleza? Infobrothers na área mais uma vez para passar os melhores momentos da oitava rodada desse Brasileirão. Vem com a gente! Então já vamos começar, Fluminense e Atlético Mineiro. O jogo foi bastante truncado, com poucas chances para ambos os lados, terminou com 1-0 murcho pro Fluminense, mas que dá os 3 pontos. É isso aí, um jogo realmente truncado que não à toa teve 10 cartões amarelos, 5 para cada lado. Em relação aos chutes ao gol, foi poucos, foram 3 do Fluminense e 4 do Galo, pouquíssima chance de gol. E seguimos, São Paulo e Palmeiras. Um joguinho bem abaixo nessa noite no Morumbis, né? A noite de sábado começou logo aos 6 minutos, o Palmeiras já abriu o placar. 1-0 com o John Arias e logo em seguida já teve aquela baixa no jogo. O Palmeiras já deu uma recuada e entregou a bola pro São Paulo. Essa nova tática do Abel, né? Segura, dá a posse de bola e vai sofrendo lá atrás e leva esse 1-0 até o final e os 3 pontos garantidos. O Abel tá tentando fazer uma inovação com esse negócio de poucos gols, mas uma defesa muito forte e deixar o adversário se expor, que foi o que aconteceu. Tanto é que o Calheri reclamou que o Palmeiras não quis jogar, apenas entregou a bola pro São Paulo e foi isso. Lembrando a cera do querido Carlos Miguel, né? Foi uma grande cera que ele fez. E quem não viu aquela passadinha foi ridícula no final do primeiro tempo. Mas tá bom, estressou todo mundo. O Abel expulso, como padrão, né? E o detalhe é que o Palmeiras jogou 3 vezes com o São Paulo esse ano e 3 vitórias. Tá ruim pro lado tricolor, hein? E por agora um jogo mais movimentado, rapaziada. RB Bragantino e Botafogo. Sim, logo aos 2 minutos já tivemos o primeiro gol do jogo, com lance polêmico, pênalti, VAR, tudo logo no início. Com 2 minutos já foi tudo isso. O VAR só teve por pressão, porque ele nem precisava, não foi pênalti. O cara com as mãos pra cima nem tocou no cara. Mas é isso, pênalti pro Fogão 1-0. E o jogo continuou movimentado e logo aos 14 minutos do primeiro tempo, o Bragantino empatou o jogo. O jogo continuou assim até o final do primeiro tempo, bem movimentado pros dois lados. O Botafogo também estava propondo o jogo. Isso se diz pela questão da tabela dos dois times. Os dois estão com a necessidade de ganhar, mas o Fogudo está mais. Para o segundo tempo, as equipes voltaram no mesmo ritmo do primeiro. O jogo continuou toma lá da cá, os dois times tentando, mas foi o Botafogo que aos 25 minutos conseguiu o gol da virada com o Barbosa. É isso aí, e o Massa Bruta sentiu esse gol, viu? Se jogou pro ataque, tentou fazer de tudo pra empatar a partida porque precisava dos pontos jogando em casa, mas o Fogudo foi resiliente e o goleiro Raul fez uma partida excelente. Bom, e agora já seguimos pra rodada de domingo, o jogo das 4 horas mais movimentado, que foi o Remo e Bahia. 4-1 pro Remo, o Remo realmente precisava desses 3 pontinhos desse jogo, vinha pressionado aí no Brasileirão, o Condé não tinha ganho nenhuma partida, e um detalhe, o Remo não ganhava uma partida no Brasileirão desde 94. Bom, e como a gente tinha citado no vídeo anterior, o Remo tinha que se lançar pro ataque, não tinha outro jeito. Ele começou pressionando o Bahia e o Bahia já foi lá e fez 1-0. Foi o que a gente imaginou, só que a gente teve uma surpresa. Logo no final do primeiro tempo, nos acréscimos, o Remo foi lá e empatou, 1-1. E o Remo voltou mais motivado no segundo tempo. Já no início, já fez a virada, 2-1 Remo. Mas o Bahia não sentiu o revés, continuou atacando e conseguiu um pênalti. Mas Luciano Juba foi bater e o goleiro Marcelo Rangel defendeu. E isso foi mais motivo pro Remo gostar do jogo. Logo em seguida do pênalti perdido, o Remo foi lá, 3-1, já desanimou um pouco o Bahia. E o Bahia continuou tentando, mesmo com mais posse de bola, não conseguiu chegar ao gol do Marcelo Rangel. E o Bahia foi tentando, mas quem matou o caixão, e é isso mesmo, matou o caixão, foi o Remo. 4-1 em cima do Bahia, um jogo não esperado, tudo isso de gol. Para cada jogo movimentado, tem um jogo bem ruim. Já vamos de Cruzeiro e Santos. 0-0 no Mineirão, um joguinho bem amarrado, com poucas chances de gol para os dois lados. A grande novidade foi o anúncio do técnico Arthur Jorge pelo Cruzeiro. Aquele jogo amarrado o primeiro tempo inteiro, sem grandes chances das duas equipes. Também, que nem a gente comentou no vídeo passado também, que é a informação, Gabigol não estava jogando, Gerson não conseguiu uma boa troca de passes para chegar no ataque. A torcida vaiou o time. E o jogo se estendeu nesse marasmo eterno. Literalmente, pra quem assistiu o jogo, viu que não teve grandes possibilidades. A gente nem tem lance pra mostrar. O lance mais emocionante do jogo foi o gol do Santos anulado aos 49 do segundo tempo. Tava impedido mesmo? O Barreal, com aquele joelhinho sacana, 1 centímetro pra frente, anulou o gol. E seguimos, Vasco e Grêmio. E foi mais ou menos como a gente imaginou no nosso vídeo passado. O Vasco se jogou no primeiro tempo, porque é o melhor tempo do Grêmio, então Renato Gaúcho tentou abafar isso para jogar uma segunda etapa mais tranquilo. E foi isso mesmo que aconteceu, tanto que logo nos primeiros minutos de jogo, o Vasco já abriu o placar, 1-0, e seguiu nesse ritmo insano. Isso aí, o Vasco seguiu abafando esse primeiro tempo do Grêmio, que é o melhor tempo dele.
E tanto é que foi tanta pressão que conseguiu arrancar esse 2-0 no primeiro tempo. Só que logo em seguida, o Grêmio devolveu aquele golzinho, 2-1. E o segundo tempo, como já era esperado, o Grêmio entra mais devagar, o Vascão seguiu pressionando, tiveram poucas chances os dois times para fazer o gol e esse placar ficou no 2-1 mesmo. E agora o clássico paranaense, Cap e Coxa. O famoso Atletiba, esse foi o clássico de número 400 entre as duas equipes. E a Cap começou pressionando insanamente o Coxa. A gente, como tinha comentado no vídeo anterior, o Coxa não tinha perdido fora de casa, então a gente imaginou que seria um jogo proposto por ele. Só que não, a Cap veio com tudo devido ao histórico que não tinha ganho os últimos 6 jogos que eles se confrontaram, e já começou pressionando, e no primeiro tempo aos 22, primeiro gol da Cap, 1-0. E o primeiro tempo seguiu desse modo, com o Atlético Paranaense sempre incomodando mais o Coritiba, e o Coritiba meio apagado no jogo, não estava num bom dia. Aceitou que tava 1-0 e se manteve assim, final do primeiro tempo. Bom, e voltando pro segundo tempo, quem continuou propondo o jogo foi a Cap. Tava com uma fome pra ganhar do Coxa. Logo nos 10 minutos, gol da Cap, 2-0. E o jogo seguiu assim até o final do segundo tempo. O Curitiba não apareceu no jogo. O goleiro Santos mal trabalhou nessa partida. E o momento de grande emoção foi no finalzinho, né? Que o zagueirão Maicon do Curitiba deu uma cotovelada, o VAR foi chamado e ele foi expulso. Final de jogo, 2-0 Atlético Paranaense. Bom, seguimos. Internacional e Chapecoense. O jogo foi realizado no Beira-Rio e finalmente o Inter conseguiu vencer uma em casa. É a primeira vitória do Inter nesse Brasileirão na sua casa. Faziam 3 jogos já que o Inter não conseguia ganhar em casa. E a proposta do Inter pra esse jogo foi isso, pressionar a Chapecoense, que é um time que a gente sabe que vem em baixa já tem um tempo, e esse era o momento perfeito de conseguir aqueles 3 pontos pra sair do Z4. Tanto é que conseguiu e saiu. Sim, o Inter se impôs bastante em campo contra a Chape. O Inter seguiu assim o primeiro tempo todo até finalmente conseguir seu gol. E o zagueirão Mercado foi lá no ataque e fez o primeiro gol do Inter. Inter 1-0. E a Chape continuou apagada o resto do primeiro tempo e se encerrou assim, 1-0 Inter. E o Inter veio com a mesma proposta para o segundo tempo, sufocando a Chape. Tanto que aos 2 minutos numa escapada do Borré, pênalti para o Inter. O juizão foi lá, conferiu o VAR e anotou o pênalti. Quem bateu? Alan Patrick, e guardou 2-0 para o Inter. E esse gol aí decidiu o resto do jogo. O Inter ainda conseguiu alguns ataques, foi para os lances, mas a Chapecoense apagada. O time parecia sem vontade em campo. Infelizmente a gente sabe da pressão que a Chape sofre. A gente acha que também esse ano não vai ser o ano da Chape ficar na Série A. Com esse futebol que vem apresentando, esse time vai cair, infelizmente, para a Série B de novo. E seguindo para um jogo pouco movimentado em questão de gols, mas até que o jogo foi corrido, né? Pode-se dizer. Vitória e Mirassol. Lá no Barradão, né? O Vitória empurrou o Mirassol para o Z4. O jogo começou com mais posse de bola do Mirassol, tendo algumas chances no início do jogo, e o Vitória tentando, com jogadas de velocidade, chutes de fora da área, chegar ao gol. E tanto que foi assim que aconteceu o primeiro gol, numa sobrada de bola na grande área. Baralhas chutou e fez um belo gol. 1-0 Vitória. E condiz com o que a gente também concluiu no último vídeo. O Mirassol ainda não está decidido o que ele vai fazer esse ano. Se realmente vai ser o foco só na Libertadores ou se ele pretende alguma coisa no Brasileirão. Já está ficando tarde. E o Mirassol não vence há 8 jogos, 5 pelo Brasileirão. Não lembra nada daquele Mirassol do ano passado. 1-0 e assim se encerrou o primeiro tempo. Para o segundo tempo, o Mirassol voltou um pouquinho mais agressivo, tentando pelo menos empatar esse jogo logo no início, mas parou na forte marcação do Vitória. O Vitória se segurou nesse 1-0, fechou a casinha lá atrás e garantiu esses 3 pontos. Fim de jogo, Vitória 1-0. E vamos pro último jogo, o carro-chefe, Corinthians e Flamengo. O jogo realizado na Neoquímica Arena nessa noite de domingo foi um grande jogo. As duas equipes sempre buscando o gol. Logo nos primeiros 3 minutos, uma saída de bola errada do goleiro Hugo. O Flamengo roubou a bola e chegou aos pés do Paquetá, que fez o primeiro gol do Fla. Aos 3 minutos, Fla 1-0. E esse gol já assustou o torcedor corintiano, porque o time já vem de 4 jogos sem ganhar e me toma esse gol nos 3 minutos. É para desespero do torcedor. Já achamos que ia ser uma sacolada de 4-0 padrão do Flamengo, só que não, o Corinthians tomou uma postura em campo, se ergueu e foi pro jogo. E o jogo seguiu bom pros dois lados, o Coringão atacando, o Flamengo devolvendo também. E nessa insistência do Corinthians, na metade do primeiro tempo foi lá e caixa, Yuri Alberto empatando o jogo, 1-1 Corinthians e Fla. O jogo seguiu movimentado, as duas equipes buscando o gol incessantemente, mas esse primeiro tempo ficou no
1-1. E já voltamos no segundo tempo eletrizante também. As equipes voltaram com a mentalidade de fazer o gol, de buscar a vitória. Sim, as equipes seguiram atacando, buscando o gol e tentando desempatar esse jogo. Aos 7 minutos do segundo tempo veio a baixa para o Fla. Após a entrada em Breno Bidon, Everton Araújo foi expulso e o Fla acabou ficando com 1 a menos. Desse modo a gente pensou que o Corinthians ia se impor mais, mas não, o jogo seguiu equilibrado, as duas equipes a todo instante buscando o gol, com um pouquinho mais de pressão do Corinthians, os donos da casa com um jogador a mais, mas esse foi levado até o fim esse resultado. Pra você ver como o time do Flamengo é realmente diferenciado nesse campeonato. Mesmo com um homem a menos em campo, seguiu lutando de igual para igual com o time do povo. Bom, rapaziada, chegamos ao final de mais um programa. Repassamos os gols que aconteceram nessa 8ª rodada do Brasileirão de sábado e domingo. E antes de terminar, vamos aqui fazer um pedido de desculpas. No nosso último vídeo, a gente acabou falando que o goleiro Felipe Long ia substituir o Hugo Souza no gol do Coringão devido à convocação. Mas a data FIFA é só semana que vem. Desculpa aí, pessoal. Bom, rapaziada, então é isso. Finalizamos aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!